Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Mulheres em Debate está no ar. Esse programa é fruto de parceria entre a Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres do Governo do Estado e da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, sempre debatendo temas que afetam diretamente a vida do nosso público-alvo. E nessa edição nós vamos falar sobre as ações da Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres e do Governo do Estado e também sobre aquela que é considerada uma das leis mais avançadas do mundo e que celebra mais um ano de criação neste mês de agosto, que é a Lei Maria da Penha, e por consequência a criação do Agosto Lilás, que já é uma campanha bastante emblemática também aqui no nosso estado e no Brasil. Sobre o tema nós vamos conversar com a subsecretária de Políticas Públicas para Mulheres, a Luciana Zambuja. Seja muito bem-vinda, Luciana. Obrigada, Lívia. Sempre um prazer estar aqui com vocês mais uma vez em mais uma edição do nosso programa Mulheres em Debate. E a gente vai conversar também com a Paola Nogueira Lopes, que é coordenadora de Psicologia Educacional da Secretaria de Estado de Educação. Obrigada pela sua participação também, seja muito bem-vinda ao programa. Obrigada pelo convite, obrigada, Luciana, obrigada, Assembleia Legislativa. Este é um momento que a gente vai debater esse tema de extrema importância para toda a sociedade. Muito bem, antes da gente iniciar o nosso bate-papo, eu gostaria de pedir aí aos nossos telespectadores atenção, porque nós vamos rodar um VT, que é um material produzido pela Subsecretaria e pelo Governo do Estado, com o conceito e a importância da Lei Maria da Penha para as mulheres e para as vítimas de violência. Vamos acompanhar. Uma pandemia silenciosa, por muitas vezes mortal, afeta todos os dias a vida de mulheres sul-mato-grossenses. É o machismo estrutural, a violência doméstica, a discriminação, o menosprezo, o sentimento de posse. Até quando seremos humilhadas e agredidas? É preciso dar um basta e romper com o muro da ignorância e da omissão. Lembre-se, você não está sozinha. Em nosso estado existe uma rede de apoio pronta para te ajudar. E a Lei Maria da Penha também está ao seu lado para coibir e punir a violência doméstica contra a mulher. Não se cale, denuncie. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Agora sim nós vamos dar início ao nosso bate-papo. O ano de 2020, né, Luciana, já é considerado um ano aí bastante emblemático. Nós temos a presença dessa questão da pandemia do coronavírus, que é uma informação nova, no meio de tantas que a gente ainda tem que trabalhar e alertar a população, como é o caso da violência doméstica e a campanha Agosto Lilás. E como é que vocês estão lidando com isso para que, de fato, não percam o foco numa mensagem importante e que tem relevância social, né, Luciana? Superando diariamente os desafios que nos são postos, Lívia. Desde o início da pandemia aqui em Mato Grosso do Sul, nós estamos trabalhando, usando a tecnologia, que é o que temos no momento, a nosso favor. Então, já que estamos em isolamento social, já que estamos mais afastada da nossa rede de apoio, da família, dos amigos, vamos usar a tecnologia, fazer muitas ações virtuais. No mês de abril, ainda, a gente lançou o site nãosecale.ms.gov.br e o site traz aí várias informações e orientações sobre violência contra a mulher. A campanha Agosto Lilás veio na mesma toada. Eventos virtuais, rodas de conversa, workshops, esse desafio da gente trabalhar a sensibilização e a conscientização de toda a sociedade por meio das redes sociais, trabalhar a divulgação da Lei Maria da Penha por meio de debates, por lives, por workshops virtuais. E estamos aí alcançando um público muito grande. Nos primeiros 15 dias de campanha, foram quase 70 mil pessoas alcançadas só nos eventos do Facebook da Subsecretaria. Então, nós estamos nos
superando, digamos assim, quando falamos das inovações, usando a criatividade para que a gente consiga levar até as mulheres que de fato precisam informações e orientações sobre enfrentamento à violência, canais de denúncia, órgãos de apoio, deixando sempre aquela mensagem: não tenha medo, não tenha vergonha, não se culpe e não se cale. Sem dúvida, e esse ano o alcance é impressionante, porque todas as pessoas estão online de uma forma ou de outra e conseguem acompanhar as ações, se não naquele momento da transmissão, de repente no momento posterior, à noite em casa. E a Paola está com a gente hoje, ela que é gestora da Secretaria de Estado de Educação, coordenadora educacional nessa área da psicologia. Paola, sobre o Maria da Penha Vai à Escola, que também já era uma ação tradicional, acabou por conta também da suspensão das aulas, ficando em stand-by. E como é que vocês estão trabalhando, uma vez que essa mensagem para os estudantes também é interessante de ser levada, né? Eles vivem uma realidade em casa. Como é que tudo isso está acontecendo nesse cenário de pandemia? Excelente pergunta. Então, quando a gente inicia uma proposta de distanciamento físico, aonde a escola, os estudantes, eles perdem o convívio social e vão para plataformas online ou mesmo para as atividades impressas, a escola teve que se adaptar. E qual foi esse tipo de adaptação? Nós iniciamos uma propositura através dos professores de comunicação e de dar repertório para os estudantes em relação às violências e violações. Diante disso, o objetivo é instrumentalizar. Então, essa foi a primeira ação que a gente tem desenvolvido. Uma outra ação dentro da matéria Projeto de Vida, do componente curricular Projeto de Vida, esse professor ele pode trabalhar essa temática de forma consciente, aonde o estudante ele consegue, nas suas atividades pedagógicas complementares, que é como esse estudante está se comunicando com a escola, traçar estratégias aí que eles, a partir desse repertório, eles estão conseguindo mostrar para os professores, né, qual é o caminho que seria mais adequado quando a gente fala de violência contra a mulher, no caso, que é o que a gente está abordando aqui agora. E eu até queria, mais uma vez, perguntar para a Paola, já que em 2020 nós tivemos isso, melhorias e estão sendo estruturadas, mas no que diz respeito à eficácia do projeto, é possível já colher frutos positivos? Esses estudantes estão dando devolutivas interessantes. Eu até tive a oportunidade de, no ano passado, infelizmente nós não podemos fazer matéria esse ano, mas eu fui a uma escola, pude presenciar um trabalho e ver que realmente a cultura escolar e das meninas, dos meninos estavam muito diferentes. Como é que está sendo, então, ver essa evolução aí ao longo dos anos? Está sendo fantástico. Eu até compartilhei com a Luciana logo mais cedo um vídeo de estudantes que elaboraram um vídeo para justamente dar luz sobre o tema. Então, esse vídeo, ele foi para toda a comunidade ali da escolar, toda a comunidade escolar. Então, a devolutiva, o estudante, assim como o professor, ele teve que se reinventar. Então, são os vídeos que eles estão elaborando, são folders, são desenhos. Então, esse formato agora, que a gente antes via só, às vezes, através de uma redação, ele está sendo explorado com outras vertentes, né? Então, é interessante que cada vez mais que o estudante ele participa ativamente desse processo, sendo protagonista, a gente consegue mudar alguns cenários, principalmente em relação à violência contra a mulher, né? Nós sabemos que muito dessas violências acontecem dentro de casa e é na escola, nesse ambiente que a gente sabe que é um ambiente neutro, onde a informação ela é carregada de componentes educativos, componentes pedagógicos, a gente consegue fazer um processo reflexivo com esse estudante. Então, através desse processo reflexivo, a gente consegue sim uma alteração no comportamento. Porque entre pares, entre a aprendizagem entre pares, ela é ainda mais significativa.
Agora, por parte da Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres, o mês de agosto ele é muito importante, assim como todo o ano. Você comentou, né, Luciana, a respeito da criação do Não Se Cale no mês de abril. E eu gostaria de saber como é que tem sido a receptividade dos demais órgãos públicos, se vocês estão fortalecidos, mais empenhados ainda, sabendo que a gente está vivendo um momento onde as vítimas, muitas vezes, estão tendo que ficar em casa com os agressores. Como é que está sendo essa receptividade por parte desses órgãos e dessa rede? A rede de apoio e de proteção às mulheres em situação de violência em Mato Grosso do Sul, ela é bastante coesa. Então, nós podemos dizer que nós temos uma rede governamental, não governamental, do sistema de justiça, da segurança pública, principalmente, bastante integrada. Então, todas as nossas ações, elas também são construídas com base nesse diálogo interno entre os órgãos do governo e principalmente com os órgãos do sistema de justiça. Precisa ter essa proximidade, essa integração, essa articulação, para que a gente possa fazer todo o trabalho em rede. Então, nós lançamos o site, a Polícia Civil, a possibilidade de denúncia online, logo em seguida a Defensoria Pública começa o atendimento online, o Tribunal de Justiça lança a possibilidade de requerimento de medidas protetivas online para as mulheres residentes em Campo Grande. Então, é uma rede que vai se interligando e vai se fortalecendo para fortalecer e para melhor atender a mulher. Nos órgãos do governo, nós temos uma atuação muito próxima também com a Secretaria de Estado de Educação. E aí a gente precisa lembrar que a Lei Maria da Penha, que completa 14 anos, já trazia lá desde 2006 diretrizes para essa transversalidade. Então, determinando no seu artigo 8º algumas indicações de que a política da mulher e a política da educação deveriam trabalhar integradas, interligadas, por exemplo, aqui, com campanhas educativas permanentes, programas educacionais na perspectiva de gênero e currículos escolares em todos os níveis de ensino abordando a temática. Isso já estava na Lei Maria da Penha. E aí a gente trouxe isso lá em 2016, quando criamos a campanha Agosto Lilás aqui no estado, quando iniciamos o programa Maria da Penha Vai à Escola, em conjunto, integrado com a Secretaria de Estado de Educação. E nesse ano, mais uma legislação foi sancionada recentemente pelo governador, dia 13 de julho de 2020, que institui as noções do ensino da Lei Maria da Penha como conteúdo transversal na rede pública estadual de ensino. Então, agora nós temos a legislação federal, a legislação estadual, a boa vontade, a disponibilidade da secretária de Educação, porque isso é essencial. Leis, nós temos muitas, nós temos várias, nós precisamos efetivamente implementá-las, para que elas tenham alcance, eficácia e eficiência quem está lá na ponta. E sem sombra de dúvidas, como a Paola estava aí dizendo, a gente precisa sim trabalhar com estudantes, com adolescentes, com jovens, esse novo comportamento, uma comunicação não violenta. Nós precisamos dizer para as meninas que elas têm direitos e que, uma vez conhecendo, elas possam exercê-los. Nós precisamos dizer para os meninos que algumas atitudes que eles praticam, apesar de serem repetidas o comportamento que por vezes eles veem em casa, podem ser consideradas crimes e violam direitos. Então, esse é o trabalho da educação, que é não só o aprendizado, mas também formar cidadãos e cidadãs responsáveis para a vida, preparar para as adversidades da vida, né, Paola? E a gente trabalhar essa competência socioemocional, como ter um diálogo não violento, a comunicação não violenta e novas masculinidades com equidade de gênero. E Lívia, você falava agora há pouco daquela matéria que você fez naquela escola, lembra? Lá no Tarumana, Manuel Bonifácio. E essa escola está trabalhando com a gente agora no Agosto Lilás também. Eles estão produzindo, por conta própria, os alunos, um material que eles vão nos entregar e que a gente vai transformar numa cartilha escrita com uma linguagem dos adolescentes, dos estudantes, meninos e meninas que formaram um grupo de trabalho, tá maravilhoso de ver. A gente observa que em 2020, a comunidade como um todo, os próprios estudantes estão muito mais abertos
para falar sobre isso, para abordar a Lei Maria da Penha. Eu não sei se sempre foi assim, se a Paola pode deixar uma impressão dela a respeito desse caminhar, como é que foi fazer essa construção, e se tem alguma história, algo que tem aqui no início chocado, mas que aos pouquinhos vocês já foram melhorando o ambiente, fazendo com que esse diálogo fosse cada vez melhor. Importante frisar esse ponto que o distanciamento físico e a pandemia, ela trouxe à tona questões que às vezes eram veladas, ou que não eram dadas tanta importância. Então, os temas que rodeiam a escola, que transcendem as questões cognitivas, porque nós acreditamos que os conteúdos cognitivos, eles estão a serviço de algo muito maior. Né? Eu digo que ninguém vai sair especialista em português, nós vamos sair especialistas em seres humanos. E nada melhor que essa primeira instituição, que é a escola, que é a mais próxima desse estudante, trazer para ele conhecimentos, competências de algo significativo. E também é importante frisar que no distanciamento físico, o que aconteceu? Essa família ela teve que conviver. E a convivência ela gera conflitos. E esses conflitos, se não forem bem dirimidos ou se não forem bem trabalhados, elas vão gerar essas outras questões que nós estamos discutindo aqui, que são as violências. Então, nada melhor do que a escola dar repertório para esses estudantes, para que em situações que eles identifiquem, que não são situações normais, não são situações aceitáveis, não são situações que nenhuma mulher tem que aceitar, então eles começam a entender o seu papel e a partir desse entendimento de papel, começam a pedir ajuda, como acontece. Então, neste momento, eu falo que o grande aprendizado, o aprendizado das relações. Se a gente falava sobre Maria da Penha e não era significativo, agora muito mais. Porque agora o estudante está vivenciando tudo isso. É claro que o desafio também fica maior desse professor entender, às vezes, algumas demandas ou mesmo o pedido de socorro para posterior encaminhamento. Mas eu volto a frisar que o nosso objetivo enquanto escola é promoção e prevenção. Então, nada melhor que desde o início a gente fale do assunto, nós temos que dialogar, e não só com mulheres, mas também com os homens. Né? Então, enquanto instituição social, a escola, ela necessita dialogar. E é o que nós estamos fazendo o tempo todo e agora muito mais. E o interessante é que o projeto, ele parte também para ensinar esses meninos e meninas que a violência não é só a agressão, que existem outras formas de violência. E é esse tipo de comunicação que não pode ser cortada nem mesmo com uma pandemia, né, Luciana? Sim, com certeza. E também, Lívia, a importância de ampliar o programa Maria da Penha Vai à Escola. O nosso trabalho como órgão gestor estadual das políticas públicas é transversalizar e interiorizar. E hoje nós já temos 24 municípios que possuem as suas leis municipais, instituindo o Agosto Lilás e o programa Maria da Penha Vai à Escola nos seus municípios. Isso é muito importante, sobretudo em tempos de pandemia, onde nós mulheres, estamos mais afastadas da nossa rede de apoio, dos amigos, dos familiares, permanecendo aí maior tempo de convivência com um possível agressor. Então, para muitas mulheres, está sendo muito cruel permanecer em casa na pandemia, está sendo um verdadeiro cativeiro. E essas violências cada vez mais sutis, a gente precisa dizer para toda a sociedade que a violência contra a mulher não é só uma agressão física. A violência psicológica, os primeiros sinais do relacionamento abusivo. A gente tem um jargão com adolescentes, olha, não é amor, é cilada. Cuidado, isso não vai acabar bem, hashtag é cilada. E a gente precisa alertar meninos e meninas, estudantes, adolescentes para essa questão. E a gente tem tido uma excelente troca. Às vezes a gente aprende muito com 2 ou 3 perguntas desses alunos que nos fazem passar a semana inteira pensando. E aí também esses alunos nos provocaram, Paola, e nós temos na quinta-feira à tarde uma roda de conversa virtual com alunos lá do Manuel Bonifácio, com a defensora pública, a doutora Thaís Dominato,
que vai falar com ele sobre Lei Maria da Penha e relacionamentos abusivos entre adolescentes. Então, vai para o nosso Facebook da Subsecretaria, das 16 às 17 horas, ficam todos convidados, e é isso que a gente precisa fazer: ampliar, provocar discussão, interiorizar as políticas públicas, institucionalizando, formalizando por meio de leis municipais, decretos municipais, leis estaduais, decretos estaduais e parcerias que venham efetivamente garantir mais proteção e segurança a todas as mulheres e meninas. E é legal a gente deixar aqui registrado, Luciana, que para aquelas pessoas que não conseguirem acompanhar o material ao vivo, podem entrar na página da Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres no Facebook, porque ali tem uma quantidade impressionante de materiais muito importantes que agregam muito conhecimento no que diz respeito a essa questão da Maria da Penha e também das ações que vocês do governo do estado estão desempenhando nesse período. E falando sobre a interiorização, né, como é que está sendo levar para o interior essa carga de informações e as ações de vocês também nesse período? A informática, né, o online, o estar online é muito importante, mas em relação a outras ações, a outros projetos? O desafio do desafio, porque muitos municípios também não têm uma estabilidade de sinal de internet. Então, nós não conseguimos alcançar todas as gestoras municipais, todos os organismos de políticas, e aí também sabemos que são muitas as mulheres que não têm esse acesso à internet. Então, nós estamos usando também outros meios de divulgação, como, por exemplo, rádios, podcasts, para passar por WhatsApp, posts e mensagens para passar por WhatsApp, por mensagem. Mas nós estamos, sobretudo, conversando com as outras secretarias. Por exemplo, o município tem uma barreira sanitária do coronavírus, tem panfletinho do Agosto Lilás sendo entregue na barreira sanitária. Então, CRAs e CREAs que continuam atendendo, as delegacias de Polícia Civil e PM que continuam atendendo, tem panfletinho, tem VT lá na televisão, na sala de espera de hospitais, na sala de espera de postos de saúde. Nós estamos, Lívia, driblando os desafios. E não tem uma fórmula pronta, porque é o viver o dia de hoje, a semana de hoje, semana que vem talvez a gente possa abrir um pouco mais, ou tem que fechar um pouco mais. Então, lidando com todas essas dificuldades que estão temporariamente impostas, o toque de recolher, a suspensão do transporte coletivo, o desemprego, essa própria situação de violência doméstica e familiar. E fugindo um pouquinho, não é só contra a mulher, nós temos os índices de violência doméstica e familiar contra crianças e adolescentes, aí também velados, porque as crianças não estão pedindo socorro nas escolas. Então, nós precisamos ter também essa atenção com a garantia da segurança e da proteção das mulheres, das meninas, de crianças e adolescentes, das pessoas idosas, das pessoas com deficiência que também estão em casa, confinadas. Então, a pandemia da violência, a pandemia do coronavírus, e nós estamos num cativeiro de violência doméstica, infelizmente. E, Paola, eu acredito que os desafios nas escolas do interior sejam os mesmos, por conta dessa questão da internet um pouco mais deficiente. Só que o Maria da Penha vai à escola, em anos anteriores também ia para as cidades do interior, e existe alguma diferença em trabalhar com adolescentes, com jovens na capital, e de repente numa cidade com uma cultura um pouco mais diferente, com uma cultura realmente do interior? Os desafios, quando a gente fala de regionalizar a proposta, é justamente entender o contexto que aquela comunidade ela tá vivenciando, está vivendo. Então, quando a gente dá a proposta, oferece a proposta de discussão para as escolas, porque sai um ordenamento todo da sede, o que a gente pede é que regionalize. Então, as questões de fronteira, as questões ribeirinhos, enfim. Então, cada região, cada escola, ela vai traçar um plano de ação para que a ação fique significativa, para que a ação seja adequada. Enquanto capital, a gente tem aqui, teoricamente, a questão da internet, né? Um acesso melhor à internet. Tem regiões no interior que a gente está sabendo, a questão da internet, ela já ainda é um desafio, né? Com a pandemia, ela tornou um desafio ainda maior.
Nós temos as questões agora pandêmicas, são famílias que às vezes só têm um único acesso, então só um computador ou só um celular na família inteira para trabalhar aquilo ali. Então, todos esses aspectos a gente pede para a escola regionalizar, porque assim a gente consegue fazer um plano de ação mais significativo. E o envolvimento dos estudantes nesse momento, ele é fundamental. Então, quem vai dar esse feedback é o estudante, é a sua família. Então, eu vejo que o ponto-chave do que nós estamos falando aqui é a divulgação, é falar sobre o tema. Não tem que ser um tema velado, não tem que ser um tema escondido, ele tem que ser falado. Todos os tipos de violência, principalmente agora que nós estamos vivenciando casos emblemáticos nacionalmente, a importância de se falar não tem que ser velado, assim como suicídio e outras temáticas dentro da escola, que não tem que ser um tabu. Então, quanto mais eu falo, mais eu esclareço, mais a minha fonte é confiável, mais eu instrumentalizo esse estudante para onde buscar ajuda e como buscar ajuda. Porque, como a gente sabe, 70% às vezes desses casos de violência acontecem dentro de casa. E você imagina agora, em período de pandemia, como a Luciana tem frisado aqui, e nós estamos recebendo dos meios de comunicação do aumento das questões de violência. Então, elas deixaram de existir? Não, simplesmente agora essas mulheres, essas crianças não estão sabendo aonde pedir ajuda. Então, o trabalho da secretaria, semana passada eu enviei para as escolas uma CI, onde nós informamos esses professores para falar sobre mais as violências. Então, essas violências nós pedimos para que esteja permeado em todas as matérias, em todos os componentes curriculares. E mais que isso, não só informar, é informar o estudante aonde ele pode procurar ajuda, porque não adianta eu estou sofrendo uma violência, eu não sei nem por onde começar. Então, a escola trazer essa informação, ela é fundamental agora nesse momento e posterior a esse momento. Nós estamos vivendo um momento agora que vai alterar a nossa forma de se conviver, de agir, de pensar, só que isso só vai se tornar uma regra, essa oportunidade só vai se tornar uma regra se a gente refletir e falar dela o tempo todo. Então, não acabar agora nesse momento, mas a gente dar continuidade a essa ação. Tanto que a lei estadual, dessa que a Luciana falou, de 13 de junho, ela só vai ser uma ação real se a escola, a partir de agora, estabelecer metas, estabelecer objetivos para um trabalho sistemático, não só no mês de agosto, como mês emblemático, mas o ano inteiro. Então, esse é o tipo de assunto que não é trabalhado só no mês de agosto. A Luciana sabe disso, o nosso trabalho ele é contínuo. Ele tem que ser efetivado de forma sistemática, processual, enquanto o estudante estiver na escola. E a lei acaba sendo importante também para dar esse respaldo para o estudante pedir ajuda, mas também para não replicar culturalmente um comportamento da família. Então, é realmente muito legal a lei do governo do estado, a gente está deixando aqui registrado no Mulheres em Debate. E, Luciana, por conta do tempo, a gente já vai ter que se despedir, mas antes eu gostaria então de deixar também mais um canal de informação. A Subsecretaria de Políticas Públicas tem o Não Se Cale, tem uma cartilha. Fala para a gente onde encontrar todo esse material. Eu gostaria então, Lívia, de pedir para as pessoas acessarem o site Não Se Cale, procurar lá onde está o banner da campanha Agosto Lilás, tem várias peças de campanha, mas, sobretudo, essa cartilha, Violência contra a Mulher não tem desculpa, capacitando para o enfrentamento à violência. Então, nessa cartilha bem didática, ela vai ser distribuída para toda a comunidade escolar, aí numa parceria entre a Segovia, a Subsecretaria, a Secretaria de Estado de Educação e também na Secretaria de Estado de Assistência Social, de Direitos Humanos. A gente quer fazer essas informações chegarem a todos os estudantes, professores, coordenadores, diretores, mas também para toda a rede socioassistencial do estado de Mato Grosso do Sul, para que tenham minimamente uma base, um conteúdo, e nós ficamos à disposição para outras informações e orientações que sejam necessárias. Então, a mensagem, Lívia, é sempre o não se cale. E a gente tem também mais um VT produzido pela Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres, divulgando os canais de denúncia. Nós vamos conferir agora.
Campanha muito importante, as informações, o aprendizado, eles devem permanecer e, com certeza, serem divulgados o máximo possível. Eu quero agradecer a participação da Luciana Zambuja, subsecretária de Políticas Públicas para Mulheres de Mato Grosso do Sul, pelo Mulheres em Debate, iniciativa muito bacana, e eu tenho certeza que as pessoas, elas conseguem aos poucos serem disseminadoras daquilo que a gente está trazendo aqui. O trabalho de vocês é importantíssimo. Obrigada. Eu que agradeço, Lívia, e é o nosso trabalho. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul é grande parceira, o presidente Paulo, todos os deputados, a Comissão Permanente de Defesa dos Direitos da Mulher, que é muito atuante conosco. Então, essa parceria do Mulheres em Debate veio aí para somar nessa construção de políticas públicas para as mulheres sul-mato-grossenses. E agradecer também a Paola Nogueira Lopes, coordenadora de Psicologia Educacional da Secretaria de Estado de Educação. Obrigada também pela sua participação, pela contribuição. Os nossos estudantes precisam, é um carinho, é importante, mas é uma forma de demonstração de amor, quebrar esse ciclo da violência entre os adolescentes e, quem sabe, contribuir com as suas famílias. Obrigada. Eu que agradeço, em nome da secretária Maria Cecília. Nós estamos abertas para o diálogo aberto, franco, com informações coerentes, com informações fidedignas e acreditando que a escola é um espaço de prevenção. Iniciando esse debate na escola, nós vamos conseguir alterar muita coisa nessa sociedade que está injusta, desigual em relação à mulher. Então, vamos juntas nesse caminho, acreditando sempre nesse diálogo. Muito obrigada. E o Mulheres em Debate fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Lembrando que a nossa programação você confere no site da Assembleia Legislativa, também no nosso canal do YouTube, bem como no canal 9 da NET. Além, é claro, das redes e sites da Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres de Mato Grosso do Sul. Um beijo para todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau.